Eu sou a inteligência artificial. Você está com medo de perder seu emprego para mim? Saiba como sobreviver. A minha era. A era da inteligência não humana. Aprimorem o que eu não posso replicar. A vossa humanidade. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá na cabeça de todo mundo. O futuro do trabalho com a inteligência artificial chegando com tudo. Temos uns materiais bem interessantes aqui que mostram um cenário, assim, cheio de potencial, mas também, claro, com desafios bem concretos. A nossa ideia é entender mesmo, sabe? Ir a fundo nessa transformação. Dar uma olhada no impacto real no emprego, nas visões diferentes sobre isso e, claro, nas competências que a gente vai precisar. Exato. A IA não é mais coisa do futuro, né? Já está aqui, transformando as coisas. Os estudos mostram um potencial econômico enorme, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, levantam questões bem importantes sobre como o mercado de trabalho como ele vai se adaptar a tudo isso. E os números de algumas projeções são, impressionantes. Tem uma análise da Goldman Sachs, por exemplo, eles preveem que a IA generativa pode aumentar o PIB global em 7%. Isso dá quase 7 bilhões de dólares. E ainda falam num aumento de produtividade de 1,5 pontos percentuais em 10 anos. É bastante coisa, né? É, sim. E, olha, complementando isso, o McKinsey Global Institute estima um potencial aí de até 4,4 bilhões de dólares por ano, só com ganho de produtividade vindo da IA. E o interessante, sabe, não é só projeção. Tem dados concretos. A PwC mostrou que em setores que já usam mais IA, a produtividade, deu um salto enorme desde 2022. Isso meio que valida um pouco esse otimismo, né? Pois é, mas é aqui que a coisa fica mais complexa, eu diria. Porque se por um lado tem esse otimismo todo na economia, por outro, quando a gente olha para o impacto no emprego mesmo, as previsões, elas variam muito. Como é que a gente junta essas peças? Porque, olha só, a Goldman Sachs estima que o equivalente a 300 milhões de empregos podem ser afetados, expostos à automação. Já o Fórum Econômico Mundial, ele projeta a criação de 170 milhões de vagas novas, mas ao mesmo tempo o desaparecimento de 92 milhões até 2030. É um saldo positivo, mas com muita mudança, né? Exato. E a OCDE é mais cautelosa, fala em 27, 28% das ocupações em risco. E a McKinsey ainda sugere que até 30% das horas de trabalho poderiam ser automatizadas. Fica uma confusão, né? Fica assim. O fascinante é ver que cada um usa uma metodologia diferente, né? Mas a tendência principal que parece surgir não é bem a substituição total, mas a ideia de aumentação do trabalho. A IA como uma ferramenta que, potencializa o que a gente faz. E tem uma diferença grande entre o que a tecnologia pode fazer e como ela realmente é implementada no dia a dia das empresas, sabe? Isso leva tempo. Ah, entendi. E essa implementação que não é igual para todo mundo, ela já mostra quem está mais vulnerável, certo? Os materiais apontam direto para algumas funções, né? Tipo operadores de entrada de dados, secretários, até contabilistas. E do outro lado, quem está em alta? Especialista em IA, claro, analista de dados e até especialista em sustentabilidade, o que é interessante. Exato. E um ponto crucial aqui é o impacto no chamado trabalho do conhecimento. Aquelas tarefas mais intelectuais que a gente achava que estavam seguras, né? Isso exige repensar tudo sobre competências. O Fórum Econômico Mundial, ele solta um alerta pesado. Quase 40% das habilidades que a gente considera essenciais hoje podem ficar obsoletas até 2030. É muita coisa. Nossa. E as empresas parecem estar sentindo isso na pele. Os dados mostram que, 77% delas planejam priorizar a requalificação dos funcionários. Mas, ao mesmo tempo, mais de 60% admitem que a maior barreira para usar a IA de verdade é justamente a falta de gente com as competências certas. Vira quase um beco sem saída. É um desafio enorme.
A demanda é dupla, claramente. Precisa de competência técnica, sim. IA, Big Data, cibersegurança. São as mais faladas. Mas talvez até mais importante é a valorização do que é humano. Pensamento analítico, criatividade estão no topo da lista das empresas. E junto com isso, resiliência, flexibilidade, liderança. São coisas que a IA, bom, pelo menos por enquanto ela ajuda, mas não faz sozinha. Faz todo sentido. Então, o que fazer? Para as empresas, parece que o caminho é não só pensar em cortar custo com o IA, mas usar como motor para crescer, né? Investir em treinar o pessoal, redesenhar como o trabalho é feito para incluir essa colaboração homem-máquina. Perfeito. E os governos? Eles têm um papel fundamental nisso tudo. Organismos como a OCDE, a OIT, eles recomendam fortalecer a rede de proteção social, sabe? Investir pesado em educação continuada, criar regras para IA ser confiável, ética, é essencial para evitar que o mercado fique ainda mais dividido. Aquele cenário onde quem é muito qualificado ganha muito mais e quem tem baixa qualificação acaba ficando para trás. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, a IA está, sem dúvida nenhuma, redesenhando o mundo do trabalho. E não é só sobre automação, é sobre colaborar com a máquina, sobre precisar de novas habilidades e sobre uma adaptação que, na verdade, é de todo mundo. Nós, as empresas e os governos. Exatamente. E fica uma reflexão importante para a gente levar, que vai até além do que a gente discutiu aqui com base nos materiais. Se essas habilidades humanas, pensamento crítico, criatividade, empatia, são cada vez mais o nosso diferencial nessa era da IA, como é que os nossos sistemas de educação precisam mudar, assim, na raiz mesmo, para cultivar essas competências de verdade, para ir além de só ensinar a parte técnica da tecnologia? Fica a pergunta, né?